Essa não pode faltar na produção. Essa fez sucesso nas pistas de todo o Brasil aí. Didi Agostinho é o que liga aí. Falou galera que percorre o Show Preto aqui nas 8ª região Tocantinense. DJ Wagner por aqui fazendo mais uma produção. É o segundo do Arlitimix aí galera.